Bom dia, minha amiga. Que bom te ter por aqui mais uma vez nesse canal. E se você tá chegando agora, muito prazer, eu sou a Letícia. E esse é um lugar onde eu falo sobre vida desacelerada, sobre a beleza da rotina e as pequenas coisas de uma perspectiva de uma jovem esposa cristã que ama ver a beleza no ordinário. Hoje eu queria compartilhar com você alguns dos meus dias comuns aqui em casa e nessa cidade. Eu tenho sentido que eu preciso recentralizar algumas coisas, voltar para o centro em algumas coisas, em alguns hábitos que eu me comprometi a cumprir esse ano e a estabelecer esse ano. E nos últimos dias, nas últimas semanas, a gente teve muitos momentos de sair da rotina aqui em casa e eu também tô me sentindo um pouco fora da minha rotina ideal e desses hábitos que eu quero cumprir. Muitos deles eu sinto que já estão bem estabelecidos, alguns que são muito inegociáveis. Eu tenho tentado, mesmo nos dias em que eu não cumpro exatamente aquilo que eu gostaria de fazer, eu tenho tentado cumprir esses hábitos, tipo fazer devocional durante o café da manhã, que tem sido maravilhoso. Mas algumas coisas que eu amo fazer, eu confesso que eu tô deixando um pouco pra trás, tipo, tô dormindo bem mais tarde do que eu gostaria, tô acordando um pouco mais tarde do que eu gostaria na maioria dos dias. Em alguns dias eu continuo acordando 5, 5:30, mas nos últimos dias, essa semana principalmente, eu sinto que eu tô demorando muito pra acordar, principalmente porque eu tô dormindo tarde. Eu continuo mexendo no celular antes de dormir, o que é terrível. Não no quarto, nunca levo o celular pro quarto, mas eu continuo no computador trabalhando até tarde e isso não tá me fazendo bem. Hoje é sexta-feira e esse é o meu último final de semana sem trabalho antes do ano oficialmente começar pro meu trabalho. Se você não sabe, eu sou fotógrafa de casamentos, então eu trabalho em muitos, na grande maioria dos finais de semana, pelo menos no sábado. E claro, também trabalho durante a semana, respondendo clientes, editando fotos, fazendo posts pro Instagram e etc, e etc. O trabalho nunca termina. Então, esses finais de semana em que eu realmente consigo tirar um tempo pra mim e pra sentir que eu tô descansando de verdade, são sempre muito preciosos. Então, esse último final de semana de fevereiro, eu queria tirar um tempo pra fazer um reset na minha vida e voltar para os hábitos saudáveis. E também para fazer coisas legais que eu queria fazer antes que o ano de trabalho oficialmente comece. Então hoje eu ainda vou trabalhar um pouco. É sexta-feira de manhã. Eu acordei bem tarde, mais de 7 horas da manhã, e meu marido saiu para trabalhar. Ele não vai trabalhar o dia todo hoje, então logo mais ele volta. Eu vou dar uma ajeitada de leve na casa. Eu ainda vou trabalhar um pouco, mas eu possivelmente vou fazer isso durante a tarde. E agora de manhã eu quero organizar o meu armário, meu guarda-roupa. De novo. No final do ano passado eu fiz um destralhe no meu armário, tirei várias coisas, mas eu voltei das férias na casa dos meus pais com muitas coisas, com coisas minhas que ainda estavam lá, ou com coisas que minha irmã me deu, minha tia me deu, enfim, eu voltei com muitas coisas. E eu sinto que meu armário está lotado de coisas, lotado de roupas, e eu não consigo escolher as roupas, porque cada cabide tem 3, 4, 5 peças em cada um. Eu não consigo lembrar as roupas que eu tenho. E isso tá me deixando um pouco estressada. Toda vez que eu abro meu armário, eu acabo sempre usando as mesmas 2 combinações de roupa, porque eu nem consigo ver o que tem no meu armário mais. E uma coisa que há muito tempo eu tô com vontade de fazer é adaptar o meu guarda-roupa para cada estação do ano aqui em São Paulo, porque eu acho que aqui, bem mais do que era lá em BH, as estações são bem marcadas e bem diferentes. O inverno é bem mais frio do que era lá, o verão tá fazendo bastante calor e chove o ano todo. Enfim, eu queria montar um guarda-roupa que fosse mais prático para eu escolher as minhas roupas em cada estação do ano. E eu pensei, será que eu devia fazer um armário cápsula de novo? Que é uma coisa que eu fazia quando eu era adolescente ainda, ou assim, quando eu tinha uns 18, 19 anos. E era muito legal. Porém, eu queria não ficar muito limitada a um número de peças, mas sim deixar no meu armário só aquilo que eu realmente gosto de usar, que me veste bem, que serve bem em mim, que eu gosto do estilo, coisas que eu realmente sei que eu uso e que eu vou usar, e coisas que combinam entre si, e deixar poucas peças e guardar todo o resto, esconder, tirar da vista. E assim, eu acho que eu vou ficar bem menos atordoada toda vez que eu abro meu guarda-roupa. Vou abrir o meu armário e vou destralhar mais uma vez.
Eu acho que talvez um dos maiores desafios aqui vai ser guardar as coisas que eu não quero deixar no armário cápsula em algum lugar, porque eu não tenho muito espaço de armário na casa. Veremos. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer, mas antes a primeira coisa que eu vou fazer é tirar tudo e colocar lá na cama pra eu separar o que eu tenho e o que eu não tenho e começar a montar esse armário. Então, meu plano até agora é eu dividir tudo entre categorias. Então, aqui estão as calças, saias, shorts e saias curtas, vestidos e macacões, blusas, camisas, casacos e suéteres. E o que eu vou fazer agora é ir passando de pilha em pilha para entender aquilo que eu quero que fique, aquilo que eu quero que saia, aquilo que eu vou doar e etc. Essa calça é uma das minhas preferidas do meu guarda-roupa. Ela me serve perfeitamente, combina muito com o outono, fica. Essa aqui eu trouxe recentemente de BH. Ela é um pouquinho grande em mim, principalmente na cintura, mas eu uso com cinto. Eu gosto muito desse aspecto mais bag que ela tem. E eu tô usando muito no dia a dia e também pra trabalhar. Então fica. Essa é uma que eu tenho há muitos anos, ela é bem antiga e eu uso muito ela pra trabalhar, é bem diferentona. Porém, eu tô achando que ela não tá me servindo tão bem por enquanto, então eu vou guardar. Essa é provavelmente a minha calça preferida do meu armário inteiro e a que eu mais uso, porém ela está super apertada em mim, então eu vou guardar. Essa é outra das que eu comprei nas últimas idas a bazares, mas que também tá bem apertada, então eu vou guardar. Essa eu gosto bastante, ela é bem fresca, funciona pra trabalhar em muitos lugares diferentes e é fácil de combinar com as minhas roupas, então fica. Minha única calça jeans que eu uso bastante, mas não sei, tô meio indecisa. Acho que eu vou deixar. Já essa jeans, que eu sei que tá um pouquinho apertada em mim, eu vou guardar. Essa aqui, eu não gosto muito do tecido e nem do caimento dela. Fica meio esses bolsos aqui, aumentando o quadril. Porém, é uma calça muito versátil pra trabalhar, então eu acho que eu vou guardar ela. E se depois eu não usar, eu dou. Essa é uma calça vintage que eu comprei em brechó há uns anos atrás. Eu amo ela, ela tem uma estampa xadrezinha bem delicada. E eu tinha muito tempo que eu não usava ela, porque ela tava grande em mim. E aí, agora que eu dei uma engordadinha no último ano, eu voltei a usar ela, trouxe ela de BH de novo. Mas ela já está ficando grande de novo e eu não tô gostando tanto do caimento, então eu vou guardar. Essa aqui é bem confortável, mas não tem a estética que eu quero pra essa estação, então também vai pros guardados. E essa preta, que eu acho linda, ela também é de bazar, da Lely Blanc. Ela é super elegante, porém uma calça de alfaiataria reta, porém também não está me servindo, porque ela é 38 e estava me servindo, né? A prova tá aí de que eu engordei. Então, eu também vou guardar. Agora, para as calças mais loungewear de ficar em casa. Adoro essa, que tem uma estética meio cargo, assim, mas eu não acho que ela fica muito bem em mim. Então, vou guardar. Essa aqui, que na verdade é uma calça de pijama, mas que eu uso muito em casa. Ela é super fresquinha e eu adoro usar ela em casa, muito confortável. Colocar com uma blusa mais clarinha, gosto muito, vai ficar. Essa aqui eu também amo, ela fica super bem em mim, porém ela já está precisando ser aposentada, tá muito velha. Eu vou deixar ela porque talvez essa seja a última estação de vida dessa calça. Mas eu gosto de como ela fica em mim e também da estética e é muito confortável também. Outra calça que eu trouxe de Minas, essa é bem antiga também, ela é assim, de uma malha super fresca, meio Aladdin, sabe? Essa vibe meio Aladdin. Bem grandona e marrom tá sendo uma das minhas cores preferidas ultimamente e é uma cor que eu quero usar muito nessa próxima estação, então essa fica. Por fim, a calça que eu tava usando mais cedo é uma das minhas calças preferidas de ficar em casa.
Saldo das calças, temos 5 calças de trabalhar e 4 calças de ficar em casa. Para os vestidos, eu vou passar de forma mais geral, mostrando para vocês, porque eu tô com preguiça de vestir um por um. A estética que eu quero bem para essa estação é uma coisa assim, mais outonal, mas um pouco mais alegre. Eu sei as peças que eu mais gosto, então eu tô priorizando essas, que são as que eu mais uso disparado no meu guarda-roupa. E eu tenho algumas cores que eu queria priorizar para combinar dentro do meu armário, que são marrom, azul e rosa. Rosa claro, que são cores que eu tô gostando muito. Queria, talvez, deixar um pouco de lado o verde, que eu uso muito também, mas que eu dei uma cansada nos últimos tempos. Claro, coisas claras, roupas claras, branco, off-white, creme, que são as que eu mais uso e as que eu mais gosto em mim. E também preto, porque é o que eu mais uso pro trabalho. Então, um pouco eu tô baseando assim na paleta de cores e um pouco na estética do que eu quero. Então vamos lá. Esse vestido verde, amo ele, mas não sei, não... acho que eu vou guardar ele por hora e vamos ver o saldo dos vestidos. Talvez seja um que fique, talvez não. Esses dois azuis, eles são quase iguais, mas eles têm vibes muito diferentes. Esse, ele é mais verão, que ele fica mais justinho assim. E eu gosto mais de usar ele no verão. Vou guardar. Esse aqui eu ainda não sei, vai ficar na pilha de talvez. Eu gosto muito dele, de como ele fica em mim, mas eu não uso ele tanto. Mas eu acho que talvez ele fique. É um dos poucos vestidos mais curtos que eu tenho, mas que também não é muito curto. E eu acho sempre que o comprimento dele fica meio engraçado. Esse foi o meu vestido do meu casamento civil. Ele é bem de poazinho. E eu amo também, acho ele bem lindo. Talvez eu use ele mais, né? Eu já faço isso bastante, mas eu queria começar a usar mais as minhas roupas arrumadas pra sair, pra trabalhar também. E não só coisas muito básicas, tipo calça e uma blusa. Acho que esse vai ficar. Esse é marrom, muito outonal, mas eu acho que eu vou guardar ele pro armário cápsula de inverno. Eu gosto muito desse vestido também é de brechó. E é um vestido bem elegante, porém, ele tem as costas super abertas. Tipo, muito. Isso aqui, as costas. E fica, tipo, até aqui, assim. E daí eu gosto muito de usar ele com casaco pra tampar essas costas. Então, não vai ser o caso de usar agora. Eu devo guardar pro inverno. Esse aqui é um que eu sempre que eu uso esse vestido, eu me sinto muito eu. É um vestido da C&A, midi, assim, com estampa de florzinha. E exatamente na cor que eu mais amo. Porém, ele é muito quente. Também é um que eu vou guardar pro inverno. Eu não sei se eu vou usar ele muito agora nos próximos meses. Esse aqui é um que eu também já usei ele muito, mas eu cansei um pouco dele, então vou guardar. Esse eu amo. Eu comprei esse vestido, eu acho, pra ir num casamento. Porém, ele é super longo, muito longo. E ele é a minha cara, muito a minha cara. Bem cottagecore. Fica bem fofinho em mim, com essas mangas bufantes. Tem tudo o que eu amo a cor também. Eu vou deixar ele e eu quero tentar usar mais ele no dia a dia. Eu já uso ele bastante no dia a dia, mas eu quero usar mais. Porque a gente não tem eventos importantes todos os dias. Então eu vou usar os meus vestidos preferidos nos eventos mais importantes da minha vida, que são os dias comuns. Esse aqui é um vestido que a minha irmã me deu, era dela e ela me deu. Ele também é bem bonito. Tem as manguinhas bufantes que eu adoro, é midi, um comprimento super legal. Porém, eu não acho que ele fica bonito em mim. Então eu vou guardar e depois eu lido com isso. Tem sempre essas roupas, né, que eu amo, são lindas, eu acho lindas, mas que não necessariamente ficam bem em mim. Mesma coisa com esse macacão, que também era da minha irmã. Ele é super elegante, mas ele não está me servindo, então eu também vou guardar. Esse aqui é provavelmente o meu vestido preferido da vida, e vocês já viram ele várias vezes. Foi o meu vestido do meu chá de noiva, e ele é simplesmente a coisa mais fofa. Com certeza ele vai ficar, porque é o vestido que eu mais uso sempre. Esse aqui é um que, na verdade, ele não é um vestido, ele é um conjunto de saia e um top. Eu amo como ele fica em mim, mas ele é bem verão. Então, eu vou guardar. Esse aqui é um que também é de bazar. Eu acho ele bem elegante, bem bonito. É um vestido longo, estampado de bolinha, verde com branco. Mas eu cansei um pouco dele, então eu vou guardar.
Esse aqui é um que é bem verão, ele é transpassado, assim, e curto. Não acho que eu vou usar muito nessa estação, então também vou guardar. E esse aqui é outro que veio da minha irmã, é um macacão, na verdade, não é um vestido. Ele é bem diferente, assim, de meio um veludo. E ele é bem confortável pra trabalhar, pra fotografar e tal. Mas não sei, não tô muito na vibe de verde ultimamente. Então, guardar. Agora, vamos a esses dois vestidos pretos que são novos no meu guarda-roupa e eu ainda não sei o que eu tô achando. O primeiro é esse vestido preto que eu comprei no bazar no final do ano passado. Eu mostrei aqui também. Coloquei ele com esse cinto meio vintage, bem vintage na verdade, que minha sogra me deu. E o que eu não gosto dele, o que eu não tô gostando muito dele, é que é o comprimento, assim, que tá meio no meio do joelho. E eu não sei. Até o final desse vídeo eu decido o que fazer. O segundo é esse preto midi, que era da minha mãe e eu também trouxe de BH. E eu acho ele lindo e elegante, porém ele é um pouco grande pra mim. E aí eu acho que eu vou tentar tirar aqui um pouco nas laterais. Mas é um bom vestido pra trabalhar. Eu vou tentar fazer essa alteração nele. Se eu conseguir, ótimo, aí ele fica. Saldo dos vestidos ficou de 5 peças. Uma mudança muito drástica, praticamente 1/3 ou até menos de 1/3 do total de vestidos que estavam no meu guarda-roupa. Agora vamos às saias. Essa aqui eu gosto, mas não amo, então vou guardar. Essa aqui é uma que eu tinha meio esquecido que eu tinha ela. Ela é bem bonita, bem outonal também. É boa de trabalhar, bem elegante, então ela vai ficar. Essa é uma saia longa, bem antiga, que se não me engano era da minha mãe. E é uma das que eu mais uso pra trabalhar. Eu uso muito ela pra fotografar. Ela é confortável, elegante, veste bem. Então fica. Essa aqui eu também comprei no final do ano passado no bazar. Eu gostei muito da vibe dela e ela é boa de ficar em casa, ou de trabalhar, ou de sair. Ela é fresca, ela combina comigo. Eu só não tenho certeza sobre o verde, que é uma cor que eu não queria tanto usar nessa estação. Mas eu acho que por hora eu vou manter ela na lista de fica. Se eu achar que não estiver combinando com as outras coisas, eu guardo. A única saia longa que faltou foi essa daqui, que eu vou colocar foto, que é tipo a saia que eu mais uso de todas. Foi uma saia que minha irmã fez. E eu quero muito tentar reproduzir uma cópia dessa saia. Vou tentar fazer isso em breve. Na verdade, eu já comecei a tentar e daí não deu muito certo, mas sigamos, ainda estou aprendendo a costurar. Mas essa é a saia que eu mais uso, ela tá lavando, por isso que não tá aqui. Junto com ela, um short, que também é o que eu mais uso, que é esse aqui, que também tá lavando. Esses dois também vão ficar. Essa aqui também, eu experimentei as minhas outras saias mais curtas aqui. E eu decidi que só essa vai ficar, porque é uma mais fresquinha, que eu gosto bastante de usar em casa. Os shorts e saias curtas, esse vou guardar porque eu uso esse short porque ele é prático, mas eu não gosto dele. Essa saia eu acho fofa, mas ela não está servindo em mim no momento. Essa saia, que era da minha mãe, quando ela era mais jovem, eu acho linda. Ela é bem bonita, de veludo, mas eu não gosto muito do comprimento que ela fica. E eu não acho que me valoriza muito, então eu vou guardar, porque eu não quero me desfazer dela. Esse short, que é um que eu comprei no bazar no final do ano passado também. Eu gosto do comprimento dele, eu gosto da cor dele, ele é confortável, é fresco, é recatado. Porém, eu queria muito que o elástico dele fosse mais apertado, assim. Que ele fica largo na minha cintura. E daí isso me incomoda. Eu acho que eu vou guardar ele por hora. E uma hora que eu tiver mais animada, eu tento ajustar. Esse aqui que eu também comprei no bazar, também vou guardar. Porque eu não tô achando ele nada elegante. E eu quero ser elegante esse ano. Então, o saldo de saias e shorts ficou 1, 2, 3, 4, 6 peças. Contando com as duas que não estão aqui. Estamos indo bem por hora. Acho que a parte mais difícil vai ser essa daqui, as blusinhas. Eu tenho muitas blusas, como você pode ver. Eu uso muitas delas, muitas eu não uso, então essas vão ser fáceis de deixar aí. Porém, as que eu uso muito serão difíceis de selecionar quais eu quero manter e quais eu quero deixar. Essa vai para doação, porque eu raramente uso. Essa também eu comprei e eu nunca usei, uma regatinha preta, mas eu acho o tecido dela desconfortável. Essa eu tô adorando usar, também é de bazar, comprei no ano passado por R$1. Eu acho ela bem outonal, é quentinha e fresca ao mesmo tempo, então acho que vai ficar.
Essa eu usei muito no verão, mas acho que agora ela não combina muito mais com a vibe que eu quero. Então, guardo. Essa, apesar da cor verde, que eu não quero usar tanto nessa estação, eu gosto muito e ela é basiquinha, assim, pra usar em casa. Eu uso bastante. Essa aqui é super fresca, confortável, de algodão. Tem muito tempo que eu não uso ela, porque eu esqueço que ela existe e também porque eu acho que ela não fica muito bem em mim. Então, vou doar. Esse body é um dos que eu mais uso e tá bem na paleta que eu quero, então fica. Esse body é igualzinho ao outro, mas eu acho que esse eu vou guardar. Esse cropped, guardo. Esse coletinho, ele é novo e eu tô amando usar ele. Eu acho que eu vou manter ele porque eu tô achando ele bem legal. Essa blusinha é outra de bazar, que é bem uma camisetinha básica. A única coisa que eu não gosto muito nela é que ela é transparente, então eu acabo usando ela muito pouco por causa disso. Então, vou guardar. Essa vermelhinha é uma que era da minha avó. Eu gosto muito dela, porém, eu não acho uma cor muito usável na minha paleta, então eu vou guardar. Já essa aqui é a roupa mais colorida que eu tenho no meu guarda-roupa neste momento. A minha tia me deu ela no ano passado. Eu amo o modelo, mas a cor, pra mim, é muito difícil de combinar. Então, eu vou guardar ela. Eu acho que devo usar mais primavera e verão do que agora no outono. Essa é uma das que eu mais uso. Always. Ela tá super velha já, mas eu vou continuar usando. Vou continuar usando até ela acabar, então fica. Essa também é de bazar. Eu gosto dela. E é uma cor bem usável. Ela é fresca. Fica. Essa eu adoro, mas ela não me veste muito bem. Porém, eu acho que ela combina muito pra fazer sobreposições. E no inverno eu vou guardar, mas vou deixar aqui no meu guarda-roupa. Essa é uma que eu tenho usado muito, mas que eu não acho muito elegante. E mesmo em casa eu quero ser mais elegante. Então, vou guardar. Essa também é outra de bazar, que custou tipo menos de R$3. Eu amo esse detalhinho na gola dela. Ela é muito fresquinha, muito boa de usar em casa ou na rua, em qualquer lugar, fica. Essa é uma bem básica, também verde, mas que é uma que eu sempre pego pra usar quando eu não sei o que usar. Eu não sei. Eu vou guardar, pelo menos por enquanto. Essa eu adoro o modelo em mim, porém eu quero usar menos verde nessa estação. Guardo. Essa é bem básica, blusinha de gola alta. Fica. Essa aqui eu tenho usado ela mais de pijama do que de blusa, na verdade. E eu gosto bastante dela, assim, pra ficar em casa. Fica. Essa é outra que eu uso muito de pijama, mas que eu acho que por enquanto vou guardar. Mais uma blusinha de gola alta, básica, branca. Eu vou guardar essa porque já tem uma parecida. Outra que eu comprei no bazar no ano passado. Eu gosto dela, mas eu vou guardar porque eu quero usar ela menos do que eu tô usando. Essa é outra regatinha básica, mas como já tem uma no meu guarda-roupa, eu vou guardar. Esse é um body que também é uma regatinha de gola alta. Eu adoro ele e eu uso ele pouquíssimo porque eu esqueço que ele existe. E ele é bem outonal, então fica. Essa é uma que eu comprei também a R$1 no bazar no ano passado. E eu tava usando ela bastante, mas o tecido dela é bem desconfortável. Então eu vou doar. Outra que eu comprei por R$1 no bazar no ano passado, eu vou deixar ela, porque eu tô gostando de usar ela bem fresquinha e ao mesmo tempo de manga comprida. Quando o frio começar a aparecer, vai ser uma boa opção. Essa aqui é outra que não é minha, é da minha irmã, mas ela é maravilhosa. Também é uma blusa de bazar. Eu peguei emprestada e eu tenho que devolver pra ela, mas eu já estou sofrendo porque eu tô amando usar ela. Eu acho ela super elegante, diferente, bem nas cores que eu tô gostando de usar. Um azul com verde mais turquesa e branco. Amei. Fica. Fica assim, né? Tem que devolver. Essa aqui é uma que era da minha mãe, também, quando ela era jovem. Eu acho ela muito legal. Bem vintage. Fica super bonita e elegante. Eu vou manter ela, porque eu acho ela muito outonal. Gosto das cores, gosto da estampa. Fica. Essa aqui é uma que eu comprei no brechó, ela é da Sibéria. E ela é bem bonita e elegante. Amo essa manga, o tecido é super de qualidade, muito boa, o acabamento ótimo. Mas eu não gosto de como ela fica em mim. Eu acho que ela fica com o corpo aqui muito grande, assim, e ela é de zíper, e ele fica meio troncho. E daí eu não sei, eu acho que eu vou doar ela. Essa ganha fácil como a minha blusa preferida do meu armário inteiro. Ela também é vintage, de bazar, de brechó, assim. Ela é bem fininha,
com essa manga enorme, comprida, bem cara de anos 90. Eu amo usar ela, fica com certeza. Essa é uma também de bazar. Ela é azul marinho, da Gap, uma blusa basiquinha assim. E eu adoro usar ela assim como uma terceira peça jogadinha no ombro, com uma roupa toda branca. Acho lindo, então combina muito com a estação também. Essa aqui é uma de gola alta, regatinha preta, que eu uso bastante até, mas eu acho que eu não quero usar ela muito nesses próximos meses, então guardo. Outra preta, essa também é de gola alta, mas é camisetinha. Eu tenho muitas blusas pretas porque eu uso muito pra trabalhar. Essa é uma que eu gosto bastante e que eu acho que combina com muitas coisas, ela é confortável, fica. Essa aqui também é uma das minhas preferidas do meu guarda-roupa. Ela é de manguinha bufante, assim, gola alta e mais curta. É uma que eu queria conseguir reproduzir, fazer uma igual pra mim, ou achar uma muito parecida, porque eu amo ela, com certeza fica. Essa é outra que eu uso bastante pra trabalhar. Ela tem uma manguinha mais diferentinha, assim. Porém, eu quero usar menos ela nesses próximos meses, guardo. Essa aqui também é uma que eu uso muito pra trabalhar. Ela dá pra usar como ombro a ombro. É preta, assim, canelada, mas de um tecido bem pesado, de qualidade. Dá pra usar ela assim, ombro a ombro. E dá pra usar ela como uma gola alta, uma gola caidinha. Eu uso muito pra trabalhar, então é uma blusa que eu vou deixar. Essa camisa é uma que eu uso o tempo inteiro, mas que eu quero usar um pouco menos nessa estação, então vou guardar. Outra camisa que eu comprei no ano passado no bazar, mas que eu não sei se eu vou usar muito nessa estação. Eu acho que ela tem uma cor mais primaveril, assim, então eu também vou guardar. Eu falei que quero usar mais rosa nesse outono, então essa é uma que eu quero manter, porque eu amo essa vibe de usar camisa oversized com uma blusa mais justinha e uma calça. Eu gosto bastante, bem anos 90, bem tipo a Jessie de Operação Cupido. Amo aquele estilo dela. Essa camisa branca com esses detalhes azuis, assim, eu não uso ela muito, porque eu tenho uma outra camisa branca que eu uso bem mais. Eu gosto dela, mas acho que vou guardar, porque eu quero manter menos peças no guarda-roupa. Essa é a camisa branca que eu, com certeza, uso bem mais. É uma que eu uso, devo usar toda semana essa camisa. E ela é muito antiga. A gente também comprou num bazar, é uma camisa da Calvin Klein, que a gente comprou baratinha no bazar há muitos anos atrás. E ela continua bem bonita. E eu uso ela muito. Acho bem versátil. Então fica. Essa é uma das duas camisas azuis que eu tenho no momento no meu guarda-roupa. Essa aqui foi minha irmã que me deu. Eu usava ela bastante quando a gente morava juntas e da última vez que eu fui lá, ela falou, pode levar pra você. Essa aqui eu uso muito, mas eu quero usar ela um pouco menos. É uma camisa masculina, bem grande, bem oversized assim. Às vezes eu uso ela fechada mesmo, assim, dentro de uma calça. Eu quero usar ela um pouco menos, então guardo. Eu vou deixar a outra. Essa é uma camisa jeans, também de bazar. Acho que ela vai combinar com o estilo que eu quero usar mais nessa estação, então acho que eu vou deixar ela. Essa aqui é tipo um suéterzinho, só que de manga curta, tipo uma camiseta, mas que é assim... Eu vou guardar, eu gosto mais de usar ela no inverno. Essa com certeza fica, é uma das minhas preferidas, também de bazar, custou baratinho, tipo R$5, assim. Nem lembro de que bazar que é, mas eu amo ela e é bem o tom de rosinha que eu quero usar mais nessa estação. Essa aqui eu não tenho usado muito, então vou guardar. Olha só, tô bem surpresa com a diferença da quantidade de peças. Temos 23 peças restantes, talvez eu ainda tire mais algumas quando eu estiver arrumando o guarda-roupa. Mas por hora, fiquei feliz com o tanto que a pilha diminuiu. Por último, temos os casacos e suéteres. Esse marronzinho é um que eu uso muito e eu com certeza vou usar muito nessa estação, então ele fica. Esse lilás, eu comprei ele recentemente a R$1 no bazar. Eu gostei muito dele, mas ele é muito quente, então eu vou deixar
pro armário do inverno. Esse rosinha eu sou apaixonada. Minha irmã comprou ele no bazar comigo no ano passado e ele ficou com ela. E aí ela não estava usando muito, então ela me deu. E, gente, é a coisa mais fofa. Eu amo esse. Ele com certeza vai ficar. Esse laranjinha, eu gosto bastante dele também. Mas ele é uma cor não muito usável e eu vou guardar. Esse branco eu uso muito. E eu uso muito em casa, então ele fica. Este é aquele blazer que eu comprei no ano passado no bazar e que eu com certeza vou usar ele muito pra trabalhar quando começar a fazer frio. Fica. Esses aqui são duas peças. Um preto, que eu acho que eu não vou usar muito agora, então vou guardar. E esse verde, que eu não quero muito usar essa cor, então vou guardar. Esse blazer preto é com certeza o que eu mais uso pra trabalhar. Uso muito, muito, muito. É um blazer da Armani Exchange, que eu comprei há uns 15 anos atrás, ou mais, num bazar por 10 reais. E ele continua perfeito, gente, é inacreditável. Essa jaqueta branca, com umas aplicações assim de florzinha, ela também é de bazar. Eu provavelmente vou usar ela bastante nessa estação, então fica. Já esse casaco aqui, eu acho que eu não vou usar ele muito, vou deixar pro inverno e guardo. Mesma coisa com este lenço, que eu acho que eu não vou usar muito agora, então vou guardar. Este casaco também, eu não devo usar ele muito agora, vou guardar. Bom, agora então eu vou colocar todas essas coisas em cabide, as coisas que vão ficar, e vou colocar no armário. Ok, assim ficou o resultado final do guarda-roupas. A coisa que eu mais queria era ter espaço de novo para mover os meus cabides e enxergar as coisas que estão aqui. E dessa vez, desse jeito, ficou só uma peça por cabide, o que eu amo. Fica super organizado. Percebi que eu tenho muita coisa, muita roupa, muito mais roupa do que eu preciso. Porém, aquela coisa, né? Tem coisa que dá uma dosinha de se desfazer porque é coisa boa que eu demorei muito tempo pra achar, ou que era da minha mãe, ou coisas que eu ganhei, e que dá uma dó de desfazer, mas que conforme eu for percebendo que eu realmente não vou usar, eu vou passando pra frente. Eu fiz uma pilha até bem considerável de coisas pra doar, que tá ali e vão pro bazar. Mas eu adorei, organizei aqui por cores e eu achei que ficou bem, bem melhor. Aqui embaixo eu mantive as gavetas que eu uso nessas caixinhas, porque o armário não tem gaveta, mas daí estão com as roupas de academia, pijama, roupa íntima e etc, coisas que eu uso no dia a dia. Aqui ficou a minha caixa com coisinha de costura e aqui em cima os tecidos e coisas de costura, essas peças que eu tenho que fazer ajustes, então eu vou fazer isso se eu tiver uma chance. E as peças que vão ficar guardadas para as próximas estações. Ali do ladinho da minha mesa eu também coloquei outras caixas com algumas outras peças que não couberam nesses sacos. E é isso, todos os meus sapatos cabem ali embaixo. Eu fiquei bem contente com o resultado. Deixa eu te mostrar uma coisa que acabou de chegar por aqui. E eu estou bem animada com isso. Vamos abrir juntos. São 2 livros. O primeiro é este, Uma Regra Comum, do Justin Whitmel Earley. E eu estava querendo ler esse livro há bastante tempo. É um livro sobre hábitos de uma perspectiva cristã. Hábitos de propósito para uma era de distração. Tem tudo a ver com o que eu falo aqui, né? E tudo a ver com a época da minha vida. Estou animada para ler esse. E o segundo
é esse aqui, Uma Noiva Alemã por Correspondência, da Cíntia Cerejo. É um livro de ficção cristã e eu estava conversando com a minha irmã ontem. Sempre que a gente se reúne pra conversar, a gente passa assim 3, 4 horas falando. É muito engraçado, a gente tem muitos assuntos. Mas nós duas estamos fazendo um compromisso, assim, de ler um livro por mês esse ano. Na verdade, assim, a gente tá lendo mais do que isso, provavelmente. Eu tô lendo 2 agora, eu comecei anteontem o Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Também tô lendo o trabalho Propósito e Descanso, do Bernard Shaw, que inclusive é o pastor da nossa igreja. E tô gostando muito, já tô quase terminando ele. E esse era o livro que era pra eu ler em fevereiro, certo? E daí eu queria começar 2 livros em março, que não serão os livros que eu tinha planejado, e serão esses 2, Uma Regra Comum e esse aqui, que, na verdade, não tava assim na lista de prioridades de livros pra ler, mas eu e a Laura, minha irmã, a gente falou assim, vamos ler um livro juntas? E aí a gente tem esse livro no Kindle, e ela está com Kindle, então a gente vai ler juntas. E são 2 livros, eu acho que são 2 livros, ou 3, mas se não me engano são 2. E daí a gente vai trocar depois, e eu vou pegar o Kindle, e aí a gente vai comprar a cópia física do segundo. E são livros que cada livro é sobre uma irmã, então tem tudo a ver com a gente. Aí a gente vai ler ao mesmo tempo, fazer meio que um clube do livro desse daqui. A gente adora ler ficção cristã, eu adoro ler ficção cristã porque esses mais leves, principalmente, porque dá pra ler rápido, assim, é uma leitura mais leve, mais tranquila. Ao mesmo tempo, dá pra ler um outro livro mais profundo e de aplicação, assim, ou um livro teológico, um livro de vida cristã, ou qualquer coisa que eu queira ler. E eu tô tentando ler bastante, assim, na verdade, isso em relação a tudo, não só a leitura. Mas ultimamente eu tô realmente tentando direcionar mais as minhas escolhas de conteúdo para ser consumido para conteúdo cristão. Eu sei que às vezes isso pode me colocar dentro de uma bolha, mas eu sinto que eu preciso disso também, sabe? Para alimentar a minha alma e o meu coração e me encher de coisas que realmente vão ser edificantes para minha vida nesse momento. Então, talvez em outras épocas da vida eu comece a ler e consumir mais conteúdo que não seja necessariamente de cristãos ou de uma perspectiva cristã, mas agora eu tô sentindo que eu preciso disso. Isso vale inclusive assim pra música. Esse ano eu gosto muito de música, mas eu tô tentando consumir principalmente música cristã, de adoração, músicas ou músicas belas, assim, música mais clássica, música mais instrumental, música que vai trazer paz pro meu coração e não só música divertida. Eu gosto muito, assim, de música pop também, de música antiga. Não tô dizendo que essas músicas são ruins, não, mas eu acho que agora eu preciso, pra mim, na minha vida, consumir mais isso. Eu passei bastante tempo organizando o armário, mas eu fiquei feliz com o resultado. Eu vou sentar e trabalhar um pouquinho, porque eu tenho bastante coisa pra fazer ainda hoje. Provavelmente eu vou trabalhar durante umas 2 horas e depois eu vou tentar organizar a minha noite pra ser uma noite bem legal e aconchegante e voltar pros bons hábitos.
dia. A casa hoje acordou um tanto quanto bagunçada. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei às 5h30 foi dar uma ajeitada nas coisas. E eu ainda estou meio sonolenta, confesso. Mas eu vou fazer um chá agora. Eu não quero tomar café essa hora porque eu quero tomar mais café mais tarde. Eu não quero tomar muito café. Eu vou fazer um chá e eu vou preparar meu café da manhã. Muito provavelmente o Jim vai dormir até mais tarde. Então eu vou preparar o meu café agora, fazer meu devocional e seguir a vida. Já é sábado à tarde e eu estou aqui nessa cozinha pensando o que eu faço a seguir. Esse foi um dia bem não que eu tinha esperado, tá sendo até agora. Eu tinha planejado fazer várias coisas hoje e viver um dia bem aconchegante, gostosinho, mas eu acordei e eu não tava me sentindo muito bem de manhã. Tava meio estranha, assim, meio me sentindo doente. Eu e o Dinho, a gente desceu, depois que ele acordou, a gente desceu pra garagem pra consertar uma coisa no carro e várias coisas deram errado e a gente ficou lá um tempão, pelo menos umas 2 horas, consertando coisa no carro. Eu, assim, né, ele consertando coisa no carro e eu atrapalhando e segurando a lanterna. E daí eu voltei pra cá e li um pouquinho, mas tirei um cochilo antes do almoço, tirei outro cochilo depois do almoço. Mas depois que eu acordei desse segundo cochilo, eu já tava me sentindo um pouquinho melhor. E eu já tô me sentindo um pouquinho melhor, graças a Deus. Daí, eu também fiz compras de manhã online. Sábado não é o meu dia de pedir compras online. Inclusive, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas eu tenho gostado muito aqui em São Paulo. E é uma coisa que eu estou tentando aproveitar em São Paulo, enquanto ainda estamos aqui, de pedir compra online no supermercado. Porque é muito prático. Primeiro que eu não dirijo em São Paulo, porque eu não tenho coragem ainda. Em breve, se Deus quiser, daremos um passo de coragem por aqui. Mas eu não dirijo em São Paulo. E eu trabalho no final de semana. São os dias em que meu marido geralmente não está trabalhando. E ele trabalha comigo também. Então, sempre fica assim, nunca dá pra ir no supermercado junto. Então, eu tenho gostado muito de fazer compra online. Faço compra geralmente uma vez por semana e funciona. Só que hoje estavam faltando algumas coisas já. Eu ia pedir na segunda, mas eu resolvi pedir hoje já. Tinha umas promoções boas no aplicativo. Já aproveitei e adiantei isso. Agora, eu vou fazer alguns lanches pro Jim levar pro trabalho. Hoje ele vai trabalhar à noite, então vou fazer uns lanches pra ele levar hoje e também vou cozinhar um frango na pressão pra ter frango desfiado, já que devo fazer alguma coisa com essa maçã, talvez uma aveia dormida, assim, um overnight oat, e vou picar essa melancia que eu também pedi no mercado. E vou lavar uma alface. Se a gente não lava folhas, na hora que elas chegam do supermercado, não lava nunca, elas perdem na geladeira e a gente não come, não é mesmo? Façamos isso. Enquanto eu tô fazendo isso, eu vou conversando com você. Eu queria muito hoje ter saído, feito alguma coisa. Na verdade, eu queria ter feito isso ontem, mas
ontem eu não estava muito animada para tal. E eu falei, amanhã eu vou fazer alguma coisa fora de casa. Eu tô sentindo falta de sair um pouco de casa, de ver gente, de ver coisas. Principalmente porque eu não tô trabalhando fora esses dias. Eu só saio pra ir pra igreja. Só que São Paulo, pra sair no sábado, tem que estar muito animado. Porque todo lugar é muito cheio. Aí eu falei, não. Ainda mais que hoje eu estava me sentindo meio mal. Então desisti completamente de sair hoje. Mas eu queria ter ido pra algum café, pra ler um pouquinho num café, quem sabe. Tem um café até bem gostosinho aqui perto de casa, mas lá no final de semana fica assim, lotadíssimo. Eu não tenho a menor paciência. Então fiquemos por aqui mesmo. Porém, hoje à noite eu vou tentar ser bem intencional com o meu tempo e aproveitar bem a minha noite. Será mais sozinha, né? Infelizmente. Quero dormir cedo e eu quero ler bastante. Eu tô amando ler em dias assim, dias mais tranquilos. Tô amando ler ao invés de assistir televisão, assistir um filme. A gente assistiu um filme ontem à noite e é ótimo assistir filme junto com alguém. Eu sentei ali, até pensei, será que eu vejo um filme? Ou um dorama, alguma coisa? Mas zero animação pra isso, então peguei um livro e fui ler. Gente, como é prazeroso ler, né? Tinha muito tempo que eu não fazia isso, assim, de passar muito tempo lendo. Passar várias horas seguidas lendo um livro. Assim, uma coisa que tá funcionando pra mim, pra tentar pegar esse hábito de volta, é não ficar insistindo pra ler livros que são difíceis. Sabe, assim, que não tá sendo uma leitura tão fluida pra mim. Geralmente eu não desisto do livro se tá sendo uma leitura boa, porém difícil, que me exige muita atenção, que me exige pensar muito enquanto eu tô lendo. Eu tô tentando não desistir do livro, mas eu tô pegando outros livros pra ler junto, ao mesmo tempo. Sabe, então eu tava lendo um livro mais teórico, por exemplo, e não tava sendo uma leitura tão fluida. Agora que eu peguei o ritmo, depois de um tempo lendo ele, que eu comecei a pegar o ritmo. Mas daí eu comecei a ler um livro de ficção mais tranquilo pra ler junto, que é uma leitura mais fluida. Ajudou muito a não desistir de ler, a passar mais tempo lendo. Então essa pode ser uma boa dica se você, assim como eu, tá tendo dificuldade de retomar o hábito da leitura. Estou de volta com meu chazinho de hortelã que eu acabei de fazer e meu livro que eu vou ler agora. São mais ou menos 8h20 da noite e o Jim foi trabalhar e eu queria muito dormir cedo hoje. Eu realmente já estou com sono, apesar de eu ter tirado 2 cochilos ao longo do dia. Eu não sei se vou dormir agora, eu quero ler um pouco e tô super entretida com esse livro, O Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu passei uma boa parte da tarde lendo ele, já tô na metade.
Eu comecei ontem à noite, li umas 10 páginas só ontem à noite, mas agora já tô na metade. Então eu quero muito terminar de ler nos próximos dias, quem sabe até entre hoje e amanhã. Então é isso que eu vou fazer agora. Eu aproveitei já, arrumei a cozinha toda, deixei tudo no jeito. Separei a roupa que eu vou usar amanhã. Amanhã eu vou cedo pra igreja, que tem escola bíblica. E eu quero ter uma manhã bem tranquila, amanhã sem correria. Então eu já deixei tudo que eu podia deixar pronto, ajeitado. Mas por hora, boa noite. Bom dia! Hello! Eu dormi mais do que eu previsto, mas eu acordei às 5h30 com meu despertador, como sempre. E falei, quer saber? A casa já está arrumada, eu tenho que sair cedo, mas tudo bem, não tenho muita coisa pra fazer, o meu café tá pronto. Então, aqui estou. Agora são umas 7h40, maybe? 7h50, não sei, eu não tenho tempos que eu vi o relógio. Eu vou tomar café, que já tá pronto, eu acho que eu vou fazer um café também. Depois eu vou me arrumar e ir pra igreja. Estou aqui fazendo uma coisa que eu queria ter feito ontem e acabei não conseguindo fazer. Hoje é dia 1º de março, primeiro dia do mês, o que significa que é tempo de fazer um planejamento para esse mês. E eu sentei aqui, gastei mais ou menos uma meia horinha, 40 minutos para fazer o planejamento para o mês que vem, para esse mês que tá começando agora. Eu tô fazendo isso no meu Notion. Inclusive, se você quiser acesso ao meu Notion, tanto de organizar a vida pessoal quanto de organizar o trabalho, ele tá aqui embaixo na descrição. É um template bem minimalista, bem simples, mas bem aesthetic, bonitinho, para te ajudar a organizar a vida de maneira simples e intencional, sem muitas firulas, realmente só para ter aquilo que é necessário, te ajudar a desacelerar. Tá aqui embaixo na descrição, eu vou deixar o link aqui para você. Então, eu abri a área de planejamento mensal do meu planner no Notion. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer um review de fevereiro. Então, a ideia aqui é ver realmente as coisas que eu fiz, que eu cumpri daquilo que eu tinha planejado pro mês e as coisas que vão ficar pro mês que vem, se são metas, objetivos mais palpáveis ou hábitos que eu preciso melhorar, trabalhar neles ainda. Eu não tinha colocado muitas metas para esse mês, porque eu sabia que ia ser um mês um pouco mais caótico em termos de rotina. A gente estava aqui em casa bem fora da rotina durante esse mês de fevereiro. Eu nem tanto, mas por causa do trabalho do Dinho isso acaba afetando todos nós. Eu sabia que a nossa rotina seria um pouco mais altos e baixos, e eu já esperava isso dos meus hábitos. Além disso, foi um mês de trabalho para mim muito só em casa aqui, fazendo planejamento pro ano, fazendo atendimento e tal, mas não muito um mês que eu saí muito para trabalhar. Esse mês de sair muito para trabalhar começa agora em março, então vai ser um mês mais estável, digamos assim, que eu consigo prever muito mais os nossos dias. Então eu não tinha colocado muitas metas para fevereiro por causa disso, porque eu falei, tudo bem ser um mês mais tranquilo
e leve e lento. Eu tinha colocado só 3 metas pro mês e uma delas eu não cumpri. Cumpri a meta de ler um livro. Li quase 2 livros, na verdade, 1,5. O segundo, capaz que eu termine esse final de semana, mas minha segunda meta era postar vídeos todas as quintas-feiras aqui no YouTube, o que cumpri, postei até um vídeo a mais, o que fiquei muito feliz com isso. Tá sendo muito legal ver aos pouquinhos as pessoas chegando por aqui e realmente eu começando a ver frutos de um trabalho que eu sempre quis, mas que eu nunca tomei o tempo para realmente me dedicar a isso. Então tá sendo muito legal poder ver que, por mais que realmente dê muito trabalho, tá dando muito trabalho, e eu tenho que despender um tempo bom dos meus dias para isso, mas tá sendo muito legal ver os frutos disso finalmente chegando, começando a brotar e florescer por aqui. Não ficou então nenhuma meta pro mês que vem, porque a outra meta era fazer alguma programação especial do nosso aniversário de casamento, que, enfim, a rotina realmente estava muito corrida de trabalho e a gente não conseguiu tirar necessariamente algum tempo mais específico para isso. Tudo certo. E não é uma meta que vai ficar pro mês que vem, porque, né, já passou o aniversário de casamento. Daí, de hábitos que eu mantive. Os hábitos que eu tinha colocado aqui no meu planejamento para fevereiro, eles tinham muito a ver com o planejamento anual que eu fiz, com as metas do ano. Inclusive, se você não viu o meu vídeo de metas desse ano, ele também tá aqui no canal. Que a ideia realmente das metas é a gente pegar elas, uma meta que parece muito grande, e transformar em pequenos pedacinhos para cumprir cada mês. Porque só assim a gente vai conseguir criar uma constância e não chegar nos últimos 2, 3 meses do ano e falar, nossa, agora eu tenho que cumprir a meta que eu prometi lá em janeiro. Assim, realmente não vai pra frente, não vai dar em nada. As metas que eu tinha colocado em fevereiro, desligar o celular 1 hora antes de dormir, e eu confesso que, assim, os meus horários de dormir esse mês foram muito inconstantes. Muitas vezes, na maioria das vezes, não porque eu queria, mas porque a gente realmente estava nessa rotina mais diferente do habitual aqui em casa durante o mês de fevereiro, com o Jim dando plantões noturnos, plantões mais longos, mas que em março a gente volta pro normal, pros dias normais, que é trabalhar mais como gente normal. Conseguir voltar a dormir mais cedo. Então, o plano para esse mês é dormir às 9 e acordar às 5:30, como eu tenho feito, mas dormindo mais cedo. Deixar de usar o celular 1 hora antes de dormir, pelo menos. Esse ainda pra mim tá sendo o maior desafio. Eu quero ver se esse mês eu arranjo uma caixinha pro meu celular, sabe? Um esconderijo de celular, pra realmente dar um alarme e dar 8 horas da noite eu tenho que esconder o celular lá e eu não posso pegar ele de novo até depois do café da manhã e do meu devocional estarem feitos. Eu realmente quero fazer isso pra eu me forçar a deixar o celular lá, porque de manhã, não mexer no celular de manhã é até mais tranquilo pra mim. Depois que eu passei a tirar o celular do quarto pra não dormir perto do celular, isso melhorou muito. Mas realmente de noite não mexer no celular, eu não levo o celular pro quarto comigo. Então, eu não fico na hora de dormir mexendo no celular, antes de dormir, assim. Mas eu ainda tô usando o celular muito, pouco tempo antes de dormir. Então, ao invés de pegar um livro pra ler, ao invés de ficar, enfim, aqui fazendo outras coisas, eu continuo usando bastante o celular, pesquisando qualquer coisa, mexendo no Instagram e etc e tal. Então, eu quero ser bem intencional para melhorar isso esse mês de março. É um hábito que eu ainda preciso melhorar. Leitura, 15 minutos por dia de leitura. Esse hábito eu tô conseguindo cumprir bastante, apesar que em alguns dias eu não tenho feito isso. Às vezes eu até esqueço. Sim, foi um hábito que já melhorou muito em relação ao início do ano, em relação ao início do mês, mas eu ainda quero focar bastante nisso, porque eu tô amando tirar um tempo para ler, sendo muito bom para mim, como eu já contei nesse vlog outras vezes, mas eu quero ser ainda mais firme e intencional nisso. Exercício, meu plano para o mês de fevereiro era fazer exercício 4 vezes por semana. Eu não mantive um registro tão certinho, então eu não tenho certeza se eu cumpri isso certinho, direito. Inclusive é uma coisa que eu quero fazer para esse mês, registrar o meu tracker de hábitos com mais fidelidade
aos dias. Eu acredito que eu cheguei relativamente próximo da meta. Talvez eu tenha feito mais perto de 3 vezes por semana do que 4. E pro mês de março eu coloquei como um hábito, como uma meta, na verdade, fazer exercício 18 vezes, 18 treinos em casa, ao invés de 4 vezes por semana, porque assim eu acho mais fácil de eu contar direitinho como é que eu tô indo. E aí mantemos o hábito que eu tenho sido mais constante e que tá sendo mais especial para mim, que é fazer o meu tempo de devocional e leitura bíblica durante o café da manhã. Esse mês eu também quero focar mais em fazer estudo bíblico, que é uma coisa que eu já estava fazendo durante o mês de fevereiro, mas que eu quero aumentar a frequência dos dias que eu faço um estudo bíblico mais realmente de sentar, estudar contexto e tudo mais. É muito legal a gente ler a Bíblia, é muito importante a gente ler a Bíblia todos os dias de forma mais rápida, assim, mas só isso não é suficiente. Muito melhor do que não ler assim todos os dias só lendo a Bíblia. É melhor do que não ler, com certeza, mas só isso também não alimenta a gente da maneira certa. Então, eu também quero tirar um tempo maior, mais dedicado para estudar a Bíblia e não só ler a Bíblia. Daí, uma das partes mais legais que eu queria mostrar para você do meu planejamento é que eu tenho tentado viver muito seguindo o ritmo das estações ao longo do ano, porque eu entendo, e uma coisa que eu percebo na minha vida é que em cada estação, em cada época do ano, assim como na vida, em cada fase da vida, demanda uma coisa da gente, eu também percebo que cada estação demanda coisas diferentes de nós. E a gente não precisa viver uma rotina igualzinha todo ano, ao longo de todo o ano, mas cada estação vai pedir coisas diferentes, cuidados diferentes com a casa, com nós mesmas, com nosso corpo, com a nossa mente, cuidados diferentes, enfim, maneiras diferentes de vestir, maneiras diferentes de se alimentar, maneiras diferentes de se exercitar. E por isso eu tenho tentado viver muito seguindo mais ou menos esse ritmo das estações ao longo do ano. E agora em março começa o outono, eu já tô começando a sentir um pouquinho do outono aqui. Já tá começando a fazer um pouquinho mais de frio, os dias têm ficado um pouco mais geladinhos aqui em São Paulo. Inclusive, pra mim, essa é uma das coisas mais difíceis de morar aqui, porque eu, com certeza, não sou muito uma pessoa do frio. Eu gosto de calor, eu gosto de dias mais quentes, eu gosto de céu azul e sol brilhando, e eu amo o verão. E aqui até o verão não é muito legal, porque a gente só vê prédio, e verão que só vê prédio, qual a graça? Eu tenho tentado planejar quem eu quero ser em cada estação. E aí agora vai começar o outono, eu fiz um pequeno vision board aqui do outono, de coisas que eu quero viver em março, na verdade. Eu acho que talvez ao longo dos meses eu vá fazendo outros vision boards, assim, porque eu gostei dessa ideia de colocar de forma um pouco mais visual aquilo que eu quero fazer. Algumas coisas que eu coloquei aqui pra fazer agora que o outono vai começar e que eu quero trazer um pouco mais pro meu mês. Coisas como ir trabalhar e ler fora de casa, em um café ou no parque, ou enfim, ver mais a vida fora de casa e não ficar só aqui dentro, apesar de eu amar ficar em casa. Mas eu acho que é importante pra mim também ver coisas, é importante criativamente, meu trabalho depende disso, então eu quero fazer um pouco mais disso esse mês, deixar as minhas noites mais quentinhas e aconchegantes e ter noites um pouco mais produtivas, não desperdiçar as minhas noites só sentada no sofá assistindo televisão e rolando o feed do Instagram e coisa e tal, sabe? Entende o que eu quero dizer? Não necessariamente ficar trabalhando de noite, não é isso que eu quero dizer com ser produtiva, mas fazer coisas legais à noite. Usar as minhas noites pra fazer coisas que são importantes, tipo estudo bíblico, tipo ler mais e, enfim, deixar as noites aconchegantes, acender uma vela, fazer um chá. E isso é uma coisa que eu quero fazer muito esse mês também, tomar muitos chás e cafés ao longo do dia, porque eu acho que isso me dá um boost de criatividade, assim, adoro. E deixa os dias mais aconchegantes mesmo. Aproveitar mais a vida lá fora, né, aquilo que eu já tinha falado, assim, sair mais, ir em bazar e ver as coisas acontecendo. Outra coisa que eu quero fazer é ler bastante. Tô nessa fase, tô voltando pra essa fase. Yay! Era uma coisa que eu queria muito esse ano, voltar a ser uma leitora voraz. Eu estou gostando muito de ler, então eu quero aproveitar esse tempo mais cozy
pra ler bastante. Outra coisa que eu quero fazer é deixar a nossa casa mais aconchegante. Eu já acho nossa casa bem aconchegante, eu amo os tons, eu amo como eu coloco paninhos e cortininhas e toalhinhas em tudo, mas eu quero fazer isso ainda mais e deixar a casa bem quentinha e ser um lugar, um refúgio para nós, um abraço, um lugar que abraça. Além disso, eu escrevi o meu direcionamento pro mês, como sempre, que eu vou ler aqui para você. Como quero viver este mês? É a pergunta que eu sempre me faço no planejamento de cada mês. E aí eu escrevi que eu quero que esse mês seja em oração constante, rendida aos pés de Cristo, buscando a presença dele dia após dia. Nada é tão importante quanto isso. Quero que seja um mês leve de volta ao trabalho, descanse na soberania e no cuidado do Senhor. Dias aconchegantes em casa, cuide de tudo com amor e excelência. E um tempo para cuidar de mim, do corpo, da mente e do coração. Então, é mais ou menos isso que eu quero que seja um direcionamento pro meu mês de março. E aí aqui embaixo, né, tem outras coisas de tarefas que eu preciso fazer para esse mês e as minhas metas do mês, que são bem, de novo, baseadas nas minhas metas pro ano. E esse foi meu planejamento do mês, agora é começar a viver, planejar os meus dias para seguir isso, mais ou menos, e muitas dessas coisas eu espero conseguir compartilhar com vocês aqui no YouTube, que inclusive é uma das minhas metas, continuar postando todas as quintas-feiras. Se você se identifica com meu estilo de vida e com a minha maneira de ver o mundo, de enxergar as coisas, você é mais do que bem-vindo aqui. Inclusive, deixa um comentário aqui embaixo, eu quero te conhecer, se apresenta um pouquinho. Eu vou amar saber quem é você e se você tá me acompanhando há pouco ou muito tempo, se você acabou de chegar por aqui. Muito bom te ter por aqui. Agora são 20 para as 4 da tarde. Acho que vou talvez cozinhar alguma coisa ou ler. Acho que eu vou ler um pouquinho e depois eu vou cozinhar alguma coisa para já aproveitar e fazer alguns lanches para semana e também o nosso jantar de hoje, porque já comemos muitas marmitas nos últimos dias e cansei de comer marmitas. Vou fazer um jantarzinho um pouco mais diferente, eu acho. Coisa simples, fácil, mas diferente. E daí a gente encerra o dia.